Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes dos dois lados da vida e boa tarde também àqueles que nos acompanham ou acompanharão através das redes sociais. Desejo a todos um feliz sábado, que possamos todos aprender na Casa Espírita, como é habitual, possamos realmente vir aqui colher aprendizagens necessárias à nossa vida, porque é com esta doutrina de esclarecimento e consolo que nós aprendemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E como habitualmente, antes de iniciarmos qualquer trabalho na Casa Espírita, iniciamos com uma prece. E é isso que nós vamos fazer. Por isso convido todos a cerrarem os olhos e vamos agradecer a Deus o podermos estar aqui, o termos um corpo que nos permite deslocarmos, fazer as nossas funções de seres humanos, termos saúde suficiente para aqui estarmos. Agradecemos também, Pai, por termos um teto, um abrigo, por termos alimento, por termos empregos, por termos o necessário para as nossas vidas. Que bom seria que toda a gente pudesse dizer a mesma coisa, pois há tantos irmãos nossos que não têm nem sequer o necessário para viver. Mas sei que eles não estão esquecidos. Estão eventualmente a passar por provas que terão que superar na sua escala evolutiva, o mesmo acontecendo connosco. Estamos a passar por provas, por tribulações, como Jesus nos dizia, que nós as iríamos sofrer, também para as superarmos e para passarmos ao degrau seguinte da nossa escada evolutiva. Vamos agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre de amor, todo o auxílio que ele nos dá, o manto de luz e de amor com que nos cobre a todos. Agradecer também aos mentores desta casa que prepararam o ambiente para desfrutarmos aqui da paz, da tranquilidade que aqui sentimos sempre que cá entramos. E finalmente queremos agradecer ao guia espiritual de cada um de nós por nos auxiliarem, por nos ajudarem desde sempre, por estarem connosco à distância do pensamento, sempre que nós necessitamos do seu auxílio. E a todos eles estamos muito, muito gratos. E vamos também pedir ajuda para nós, para os nossos lares, para os nossos familiares e amigos, mas também para aqueles que não são nossos amigos, porque também eles têm a sua função junto de cada um de nós. Pedimos ajuda para o planeta, para o ambiente. Pedimos também que os corações dos homens se amaciem, terminando com as guerras, com todo o sofrimento que elas conduzem, que elas levam, e pedir ajuda também para esses irmãos nossos, que estão em grande sofrimento pelo mundo inteiro. Para todos nós, encarnados e desencarnados, um dia muito feliz, com boas aprendizagens e uma ótima semana. Bem-aja a todos. E agora, vamos então assistir à exposição trazida aqui pela nossa Ana Tércia, que não é convidada porque ela é da casa, ela é nossa, e então vai apresentar-nos um tema que ela estudou, que ela preparou, que ela trabalhou e que agora nos vai dar a conhecer
o fruto do seu trabalho. Muito obrigada, Natécia. Então, boa tarde a todos, dos 3 lados. A ver se aqui consigo... Do lado daí, do lado daqui e do lado de lá. Como é que eu faço? Deixo? Ok. Pergunto sempre isto, porque também não é tão regular, não é? Nós não estamos aqui com tanta regularidade. Bem, depois das boas tardes, para desmistificar um bocadinho, quem apresenta um estudo é porque o fez, é porque o estudou, e é porque antes de fazer o estudo, estudou a doutrina. Portanto, todos os estudos são à luz da doutrina, daquilo que estudamos juntos ou em separado, conforme a alma nos pede e nos chama, e temos esse gosto. Porque, como diz aqui, a emancipação da alma, quando a alma se liberta, não é preciso ser no sonho. Durante o nosso dia-a-dia, a alma liberta-se e nós vamos tendo novos gostos, novos chamamentos e novas aceitações, quer na nossa vida, quer no conhecimento, quer no estudo, amplamente durante a vida. Esta palestra não é a primeira vez, porque às vezes acontece pedirem-me ou em espaços mais curtos ou em alargados e eu não podendo cumprir com novos temas, e então, o que também não é mau, fazer uma recapitulação de algo que já se estudou. Acho que foi a primeira vez que eu fiz intensamente um estudo sobre aquilo que já tinha estudado e gostei muito, porque vou ver o que é que eu quis dizer com isto. Este tema foi apresentado pela última vez, e não sei se pela primeira em 2021, eu já não me lembrava nada, fora o que aqui está, que é doutrina, que é certo, que nós achamos que é certo, o que é meu do meu estudo e das minhas notas, eu já não me lembrava nada disto, que é que aqui tinha posto. Portanto, fui estudá-lo a ver se era certo. Ora, se isto é meu, deixa cá ver o que é que eu pensei na altura para pôr isto aqui. Pronto, e por isso é que recorro aqui a uns apontamentos mais recentes, que é o estudo do estudo. Então vamos lá. Também quis trazer uma coisa que fosse mais leve, porque ultimamente eu tenho trazido coisas muito pesadas. Tenho pessoas amigas que me dizem, eu comecei a ver, mas depois já não consegui porque aquilo mexeu muito comigo. E eu penso assim, olha, o espiritismo antes de mais é um consolo. Portanto, para que seja um consolo, que estou a pensar ao mesmo tempo, é difícil, não estou só a ler, às vezes é difícil. Um consolo, às vezes o peso da emoção, e quando as pessoas estão a viver muitas coisas, assusta. E compreendo que seja. E então eu pensei, não, desta vez eu vou tentar que leve uma coisa leve, para que a alma também acompanhe, sem grande esforço, e que toda a gente acompanhe, e para que não me venham dizer que era muito pesado, como foram as outras. Pronto, então a minha intenção é boa. Vamos ver. Para quem tem sonos pesados, não sei. Mas vamos lá então. Ora, isto para baixo. Então, porque temos de dormir? Porquê que será que nós temos de dormir? Porque é que não ficamos sempre acordados, não é? Há pessoas que dormem mais, há outras menos. Então, pelo descanso geral do corpo, não é? Como um telemóvel fica sem carga, nós também ficamos sem baterias. Eu há dias que nem preparo o sono porque já vou dormir, já nem me lembro. As nossas células, os órgãos, músculos, etc. Então, o sono permite que o organismo restaure tecidos, que regule o metabolismo, o sistema imunitário, que concilie a memória, que é uma coisa muito importante, não é? Muita gente diz, já não me lembro disto, não me lembro daquilo. Depois nós perguntamos, como é que é o teu sono? E as pessoas dizem, eu não durmo muito bem, ou acordo muito durante a noite, e isto traz realmente com que a memória tenha falhas durante o dia. Outras coisas, mas a memória sim. E é uma necessidade biológica, obviamente.
mantém o equilíbrio físico e psicológico. Este psicológico é muito importante, porque às vezes há doenças psicossomáticas que aparecem precisamente, e aí a partir dos 50 anos, que nós vivemos numa altura muito cansativa, de muito stress, que não tem nada a ver, que se calhar com 30 ou 40 anos atrás, onde as pessoas tinham trabalhos árduos e pesados, mas onde a cabeça era muito livre. E há muitos transtornos psicológicos que ocorrem principalmente pelos desequilíbrios do sono. Portanto, é essencial para a saúde geral e para a qualidade de vida. É claro, uma pessoa que não durma bem não tem a mesma qualidade de vida. Um dia que o sono não seja bom, porque normalmente o meu cérebro parece que tem qualquer coisa leve cá dentro, estou meio aérea, não ouço bem o que se diz à minha volta, e a pessoa diz, mas eu já te tinha dito isso, e parece que a aquisição não é a mesma, não fica lá. O sono é muito necessário para que nós estejamos em equilíbrio, estejamos regulados. É quase um regulador, como é a comida ou mais, porque nós mantemos a comida. Em falar em comida, com um bocadinho de água, falar muito. Eu acho que é mais necessário, às vezes, dormir bem do que comer muito, ou comer bem, ou o que nós chamamos de comer bem, andar bem alimentados. Às vezes andamos bem e até nos esquecemos que não comemos e depois, eu não comi, tenho que ir comer, pronto. Porque a comida é fácil, felizmente, para quase todos nós, é fácil de regular e de estabelecer. O sono nem tanto. Então, eu vou pôr isto já tudo. Ok, passamos cerca de 20% da nossa vida a dormir. Eu tive de fazer as contas, quando eu chegar aos 55 para o ano, terei dormido uma média de 11 anos. Eu até acho que no meu caso deve de ser mais um bocadinho, porque eu gosto muito de dormir, embora às vezes não durma tanto quanto gostava, mas gosto. Ora, como nós vimos, há no Livro dos Espíritos um capítulo que é Emancipação da Alma e Libertação ou Independência da Alma, dedicado aos sonhos. Nós já vamos ver o que é emancipação ou libertação da alma mais à frente. Na pergunta 400 é questionado, é feita a seguinte questão. Há um mundo espiritual. O espírito encarnado é quando nós estamos vivos, temos um espírito dentro de nós. Há pessoas que assustam-se muito com os espíritos. Nós todos somos um, não temos, somos. Portanto, se isso nos assusta, nós somos assustadores, porque o ser humano que esteja vivo tem um espírito encarnado. Pode ser de Sporting, não faz mal, é encarnado à mesma. Está vivo. Ou do Porto, Vila Nova de Famalicão, é sempre encarnado. Permanece voluntariamente em seu envoltório corporal. O que é o nosso envoltório corporal? Ora, nós somos compostos, iria dizer mais à frente, mas assim já vamos com esta preparação para o que nos possa aparecer. Nós temos um espírito, não é? Temos um corpo, que é o corpo que toda a gente mostra, não é? Olha, é o que se tem. Temos o espírito e temos um envoltório corporal que une uma coisa à outra. Portanto, que o espiritismo, os espíritas, designam por perispírito. Há outras designações, portanto, vocês imaginem uma coisa flexível, algo flexível que estica, e como se ficasse ali preso no teto. Nós, por exemplo, ao dormir, nunca saímos do nosso perispírito. O nosso perispírito está sempre connosco. E quando morremos, também. Há livros e estudos que explicam o que é um perispírito. Para quem tenha mais curiosidade, que possa realmente estudar, o perispírito fica tudo gravado, tudo que é da alma fica lá gravado. Tudo que é do nosso inconsciente, os nossos gostos. Quando nós morremos, temos sede, temos fome, não é o espírito que tem, é o perispírito. Está ligado e tem todos esses sintomas. Então vamos ver o que é que eles nos respondem. É como perguntar se o encarcerado se sente satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira, quer, não é um aspirador, quer, é porque este português não é meu. Isto está entre aspas, é tudo do Livro dos Espíritos. Portanto, o Livro dos Espíritos tem muitas traduções. Originalmente é francês, depois foi traduzido, e o que mais se traduz é no Brasil, porque realmente, vocês não sei, estar aqui, há sempre pessoal do Brasil, está ali a Finha, não sei se está mais,
Já são mais, fazem-se mais coisas. Eu penso que se nós fôssemos mais, também faríamos mais coisas, não é? Cada ser humano tem capacidade de fazer coisas. Se são mais, há mais capacidade, faz-se mais. Como se faz mais? Fala-se, faz-se na língua em que se vive. Pronto, que é um português de lá. É a língua em que se lá vive. E é daí que é a tradução. Por isso, não é... Ana Tércia, afinal fala muito mal, escreve muito mal. Isto não fui eu que escrevi, está entre aspas, está bem? É como perguntar se um encarcerado se sente satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira sem cessar à libertação. Enquanto mais denso o envoltório, quanto mais denso o envoltório, que nós dissemos há pouco, o espírito mais deseja desembaraçar-se. Ora, o perispírito é um envoltório semimaterial, ou seja, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo físico. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Ok, nós vamos dormir, deitamos. O que é que dorme? É o corpo ou é a alma ou são ambas as coisas? O corpo que descansa. Pois. Não. O espírito jamais permanece inativo durante o sono. Portanto, o espírito não necessita descansar. O que necessita descansar é biologicamente o nosso corpo e o nosso cérebro. A máquina, porque a alma não está no cérebro. O espírito é livre. Então, a máquina, tudo que é máquina, tudo que funciona, o coração, os pulmões, os rins, o fígado talvez também, não está a beber nem a comer, todos os órgãos e o nosso cérebro precisam de descanso. Os laços que unem ao corpo afrouxam-se e este não tem necessidade do espírito. Portanto, o corpo para descansar não necessita que o espírito descanse também. É quando ele, então, percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Não se assustem, porque isto acontece desde que nascemos e desde que a vida é vida. Ora, durante o sono, o espírito pode ser auxiliado por benfeitores espirituais. Aqui, isto é de uma novela que deu... Estou aqui a olhar para vocês, a maior parte já era nascida, tirando ali uma menina. Isto passou entre nós para aí nos anos 90, que era a viagem. Durante o sono, o espírito pode ser auxiliado por benfeitores espirituais, que identificam as suas necessidades e oferecem apoio. Sempre. Isto acontece de acordo com as ligações espirituais, portanto não é sempre, que as pessoas mantêm através dos seus pensamentos e atitudes. Olha que bom. Se tivermos bons pensamentos e boas atitudes, durante o sono até podemos ser ajudados. Isto é bom, é consolador. Não creio que haja aqui mais pessoas, não é? Que andem aí a roubar, a fazer mal uns aos outros, não é? São males pequenos, pequenas imperfeições, portanto, todos podemos ser ajudados. Enquanto o corpo dorme, o espírito aproveita para recuperar a liberdade de ação. Esta liberdade de ação é tal emancipação da alma. Portanto, a alma pode ser mais livre e ir ao encontro das suas afinidades. Vai sempre ao encontro de coisas boas. Vai ao encontro das suas afinidades. Como nós aqui. Nós, quando nos relacionamos, os amigos que escolhemos, não digo a família é outra coisa. Os amigos que escolhemos, as pessoas com quem convivemos, com quem bebemos café, são afinidades, das quais nós vamos ao encontro delas. Algo a nossa alma terá em gosto com aquela pessoa. Depois às vezes até conhecemos melhor e ou evitamos ou deixamos, mas é bom conhecer pessoas. É bom não perder o gosto e a confiança na humanidade, porque somos todos imperfeitos à procura da perfeição. E às vezes não conseguimos fazê-la connosco, vamos fazer através dos outros. E é através dos outros que nos revelamos e que vemos também a revelação, não é, do outro. Eu tenho esperança na alma humana, sempre. Quem são os outros espíritos? Isto quando nós dormimos, não é? Estamos a falar sempre dos sonhos. Ok, estas notinhas são notas que eu vou tomando conforme vou lendo daqui e dali, e então isto é meu. O momento de dormir é dos mais importantes do dia. Devemos, por isso, preparar o sono, fazer uma prece, ou mesmo fazer um evangelho do lar à noite, antes de dormir, e assim elevar
o vosso padrão vibratório. Para quê? Para ter melhores sonhos, para ter melhores convívios. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então, se o espírito é livre, como é que podemos entender isso? Pobres homens que conhecem tão pouco os fenómenos mais simples da vida. Dormir é simples, não é? Acreditam ser bem sábios e as coisas mais simples os embaraçam. E esta pergunta que todas as crianças, o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Parcialmente, como nós já vimos, temos o perispírito, é como um poste lá em cima e a alma vai como um balão. Mas está lá sempre, não se desliga. Estamos momentaneamente no estado em que nos encontramos de maneira definitiva após a morte. Quer dizer, então quando nós dormimos, a morte não nos deve assustar, porque quando nós dormimos é como se morrêssemos sempre um bocadinho, não é? Só que temos o corpo. O espírito que cede, desprende-se da matéria ao morrerem, os que tiveram sonhos inteligentes. Portanto, alguns quando dormem procuram a sociedade dos que são superiores. Viajam, conversam e instruem-se com eles. Trabalham mesmo em obras que se encontram concluídas no seu retorno. Lembrei-me disto quando estava a fazer isto dos escritores, de obras que estão previstas do outro lado, que nascem e que ao dormir muitas vezes nos encontramos com essa realidade. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isto que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se na Terra. Quer dizer que na Terra também há vários tipos de espíritos e nós conhecemos vários tipos de pessoas, não é? Há pessoas de vários graus de consciência. E há espíritos superiores, há bocadinho a São dizia, ainda bem que não é santo, quando se espirra diz santinho, ainda bem que não é santo. Mas também, santo não direi, mas há espíritos muito próximos que encarnam para nos vir ajudar. E com essa missão, se calhar já não era preciso nascerem, mas para virem ajudar quem amam, porque nós vejamos, nós aqui temos filhos, temos pessoas de quem amamos, e depois dizem, tu que se calhar quando morreres, depois já não nasces outra vez. E aquelas pessoas egoisticamente, que para mim é um parecer egoísta, dizem, pois eu já não preciso de cá vir. Então, mas que gosto tenho eu de ir para um sítio onde não está ninguém que eu gosto, onde estão só os espíritos muito evoluídos e as pessoas que eu amo todas estão aqui. Eu se calhar, mas sou eu, imperfeita ainda, imagino que sejam mais perfeitos que eu. Quero vir. Pois, se já tenho um bocadinho assim, se já posso ajudar, porque é que eu não hei de vir? Acho que é a minha obrigação vir, não é? Ainda mais se pessoas de quem fui mãe tiverem a necessidade de mim, é quase uma obrigação ter de cá vir, não é? E pronto, mas eu digo isto na minha imperfeição, porque aqueles que são mais perfeitos, imagino que é o sofrimento de virem ver o outro sofrer, não é? Vêm ver pessoas, um filho que rouba, um filho que vai ser preso, e quantas vezes não há boas mães por trás disso, não é? Há relatos de mães que perdoam assassinos dos filhos. Isso tem que ser uma pessoa com muita perfeição, tem que ser alguém mesmo com muito amor no coração, porque eu acho que não seria capaz, não é? Deus quis que durante o seu contacto com o vício pudessem retemperar-se na fonte do bem para não lhes falharem, estes que vinham instruir aos outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu para contactar seus amigos do além. E o lazer após o trabalho. Eu acho este bocadinho aqui importante, o lazer após o trabalho. Então, após o trabalho, nós podemos ter momentos de paz e de lazer, não é? Há pessoas que, têm que beber umas cervejas para conseguir isso. Há outras que não, que já têm aquele equilíbrio e que o lazer após o trabalho é oração, é o estar bem, é o estar em grupos de estudo, é o fazer bem ao outro, ver onde é que podemos chegar. Enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve
restituir-lhes ao seu verdadeiro meio. Portanto, falamos aqui da desencarnação, que é diferente da morte. O sonho é a lembrança que o seu espírito viu durante o sono. Mas observem que não sonham sempre, porque nem sempre se lembram do que viram ou de tudo o que viram. E isso ocorre porque a alma não está plenamente desenvolvida nas suas faculdades. Ok, então, e o que serão as faculdades da alma? Se nós não temos as faculdades, foi uma das coisas que eu fui ver o que é que havia mais próximo do antigo nos dissesse o que são as faculdades da alma. Então, há um senhor, que quem estudou aqui, quem fez o estudo básico, deve ter começado por aí, que é o Aristóteles, que foi aluno de Platão. Portanto, de 384 a.C., é ao contrário, a 222 a.C. E ele define as faculdades da alma em 3 partes. Capacidades da alma humana em 3 partes. A nutritiva, que é aquela básica, que cuida do sustento, do crescimento, da reprodução, aquela que todo o ser humano tem, e também, e alguns agora que ainda só têm essa, ainda não desenvolveram outra, e os animais também têm, não é? Algumas pessoas vivem para comer, para dormir e para reproduzir e pouco mais. Pronto, é verdade, têm esta capacidade. Depois a sensitiva, isto para Aristóteles, que inclui os 5 sentidos. Pronto, não vou dizer quais são, todos nós sabemos quais são os 5 sentidos. E há ainda a intelectual, a responsável pela razão e pelo conhecimento. E no espiritismo? O que é que nós assinalamos como potencialidades inerentes do espírito? A inteligência e a vontade, que são a base da evolução humana. Portanto, com inteligência e com vontade, conseguimos evoluir. Fora as outras, não é? As outras já esperamos estar um bocadinho mais à frente. E aqui vamos encontrar a mediunidade, que pode ser usada tanto para o bem como para o mal, dependendo do progresso moral e espiritual do indivíduo. Nem todas as lembranças que trazemos são do mundo espiritual. Então, vamos lá ver. Muitas vezes fica apenas a lembrança da perturbação que acompanha a sua partida ou a sua volta. Acrescida da lembrança que resulta do que fizemos ou do que os preocupa quando despertos. Comidas fortes de noite, não sei se vocês conseguem ver o que é isto. Pronto. Comidas fortes de noite podem dar pesadelos. Nem sempre um pesadelo quer dizer que se tenha ido parar ao umbral. Há grandes preocupações em casa, no trabalho, doenças. Muitas vezes há questões do dia que a nossa alma quer resolver e o cérebro, à noite, abre gavetas para essa resolução. Pronto, este aqui, após uma comida pesada, não é? Uma feijoada, uma sopa da pedra, e a pessoa ir deitar-se logo a seguir, se calhar pode não ter pesadelos, mas os sonhos, se calhar, também não são leves. Não deve ir encontrar o seu guia, com certeza. Pronto, não sei. Depois, o cansaço. Eu sei por mim que quando estou muito cansada, a minha parte espiritual bloqueia automaticamente. E já tenho isso por experiência. Aliás, eu penso que não ressono, mas quando estou muito cansada, eu acordo com a minha respiração. Portanto, o cansaço às vezes é mental, não é só o cansaço, e tive há pouco tempo uma experiência de cansaço mental muito forte, e a parte espiritual bloqueia totalmente. Nem há vontade, porque a parte física é muito densa, lá está, o nosso envolto é muito denso. E ninguém consegue estar sempre neste planeta, nesta parte terrena, ninguém consegue estar sempre a vibrar como gostaria, não é? Ninguém, porque há muitas obrigações, nós temos imensas obrigações, temos uma parte física de trabalho, muitas vezes onde o corpo necessita de intervenção e é forte, e então nós não conseguimos, pronto, o corpo fica cansado, os órgãos ficam todos cansados, a alma não se liberta, fica presa, e mais frequentemente que aquilo que gostaríamos. Porque não nos recordamos sempre dos sonhos. Isso a que chamamos sono é apenas o repouso do corpo, porque o espírito está constantemente em atividade. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e comunica-se com os que são queridos. Que bom! Seja neste mundo, seja em outros. Mas como o corpo é uma matéria pesada e densa,
dificilmente conversa as impressões que recebeu do espírito, porque este não as percebeu pelos órgãos do corpo, certo? Então, muitas vezes nós acordamos com um bem-estar, até com um sorriso no rosto, com a sensação de que o sono foi muito reparador, que tivemos bem, que às vezes até dizemos, parece que vi a minha avó no sonho, ou parece que vi um animal que era meu e me era querido, ou parece que vi alguém que eu gostei, mas não me lembro. Gostava de me lembrar mais e não me lembro. Porque muitas das vezes, ou não é para nós nos lembrarmos, ou também o contrário, onde andamos em guerras e acordamos revoltados e ainda bem que não nos lembramos porquê, porque às vezes não é pacífico. E nos bons casos, não nos lembramos porque às vezes esta parte do nosso espírito é muito densa, a nossa alma, o nosso espírito, a evolução não se fez ainda para que isso aconteça, porque todos nós conseguimos isso. Não há pessoas especiais, somos todos especiais. A vivência da alma. A vivência é da alma e não dos sentidos, dos olhos, dos ouvidos físicos, daí que a recordação dos sonhos não nos seja sempre possível. Não importa que não nos lembremos, a alma sabe. E nós temos cá dentro algo em nós que sabe. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Não. O espírito recorda a sua liberdade quando os sentidos entram em torpor. Aproveita para se emancipar em todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja a diminuição das forças vitais, o espírito desprende-se e quanto mais o corpo estiver fraco, o espírito mais livre fica. Faz-me lembrar às vezes, quem tem a carta e quem conduz, faz-me lembrar às vezes que nós, se não tivermos cuidado, parece que chegamos ao caminho, será que o carro já sabe o caminho? Não me lembro nada de ter passado por aqui. E isto acontece muito, porque a condução, muitas das vezes, e em sítios que nós já sabemos e conhecemos, é um fio condutor para que haja uma certa libertação, para que a alma seja um pouco livre. E às vezes a inconsciência entre em ação, sem nós darmos por ela, e o caminho fique mais livre. Entorpecimento. É um breve estado alterado de consciência, lá está, a consciência altera, uma moleza do corpo, uma breve letargia. Assim se explica que vejamos imagens idênticas às do sonho quando estamos apenas meio a dormir e meio acordados. Que é ali um portalzinho. A pergunta é 409. Elas são 12. Frequentemente, em um estado que não é ainda o de adormecimento, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes, e é um efeito de visão ou imaginação. Com o corpo entorpecido, o espírito procura desprender-se. Ele transforma-se e vê. Se o sono estivesse completo, seria um sonho. Temos às vezes, durante o sono ou adormecimento, ideias que parecem excelentes e que, apesar dos esforços que fazemos para recordá-las, apagam-se da memória. De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e desfruta de mais amplas faculdades durante esses momentos. São muitas vezes também conselhos dados por outros espíritos. Olha que bom! Então nós podemos ter conselhos dados por outros espíritos, e se forem bons, não é? É bom. Dormir, afinal, e sonhar é bom. Portanto, morrer também não há de ser assim tão diferente. Dizem que é parecido. Essas ideias pertencem às vezes mais ao mundo dos espíritos que ao do corpo. Mas na maioria das vezes, se o corpo esquece, o espírito lembra-se. E a ideia volta no momento necessário como uma inspiração. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono pode provocar a fadiga no corpo. Será que pode? Não pode. Sim, porque o espírito prende-se ao corpo como um balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam o poste,
a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode provocar-lhe fadigas. Tudo depende da nossa conduta, das nossas ações, dos nossos pensamentos, da forma como levamos a vida, da forma como reagimos à reação do outro, quando a do outro não é muito positiva, não é? Quando nós trabalhamos em nós o que nos fazem, muitas das vezes as pessoas fazem-nos coisas menos boas porque elas também não sabem fazer melhor. E nós, como pensamos que somos aqui as coisas, as últimas bolachas do pacote, pensamos que as pessoas só nos podem fazer coisas boas, mas se elas não souberem, não é? Temos de nós saber reagir a isso. E como é que nós vamos reagir a isso? Sem nos pormos ao jeito de ser magoados outra vez, isto é muito difícil. E sem ignorarmos, aprendermos e seguirmos o nosso caminho sem rancor. É muito difícil. Se calhar é um dos motivos porque é que cá andamos, não é? É das coisas mais difíceis. Portanto, se isto acontece aqui, do outro lado é igual. Nós somos os mesmos, portanto, nós procuramos as companhias conforme as afinidades que temos. E depois vamos aos sítios onde temos afinidade, a não ser que sejamos umas pessoas já com alguma evolução espiritual e vamos em ajuda a outros sítios. Também pode ser. Daí também trazemos às vezes consequências menos boas, porque a nossa vibração não é tão baixa, assim como não é tão alta, não é? Nós, pronto, já somos um bocadinho melhor do que o pior que há, mas não somos tão bons como os que já fizeram este caminho e progrediram mais rápido. Portanto, é normal que o corpo se sinta, até porque o nosso corpo biologicamente somatiza tudo a nível de doenças e a nível de tudo que o espírito não consegue resolver. O corpo somatiza. E depois há a idade biológica. Podemos acordar cansados por medicação, ingestão de comida forte. Isto é uma coisa que podíamos, se calhar, evitar e os nossos maus hábitos não conseguem ainda. Preocupações, que é ocupar-nos antes das coisas acontecerem. Por trabalhos no mundo espiritual, lá está, que se dizia, ou ainda por convívio com espíritos de vibrações mais baixas. Sendo que vivemos num mundo de provas e expiações, portanto, que andamos cá todos misturados como um calvinho, misturadas, onde estão as couves, as farinheiras, escolham lá o que querem ser e depois andamos todos aqui misturados. Temos alguma dificuldade em manter uma vibração que atraia só apenas espíritos de vibração elevada. Nem nós aguentávamos. Isto foi um filme que eu fiz para compensar um outro que cá estava, que como não era meu, às vezes as coisas não eram gravadas. Então, vai aparecer aqui o nome do Fernando, porque eu não tenho este programa, é dele. Aliás, nem sei bem fazer, eu só dou as frases e depois o Fernando é que põe lá. O mérito não é meu. O mérito só meu foi só de escrever o que lá pus. Olá, minha gente. Hoje vamos falar de um tema que nos fascina a todos, não é verdade? Os sonhos. Quem nunca acordou a meio da noite, com o coração a bater mais forte, depois de um sonho tão real que parecia que o estávamos a viver? Ou quem nunca acordou com uma sensação de paz, vinda de um sonho maravilhoso? A verdade é que o sono é muito mais do que um simples descanso para o corpo. É um momento mágico, um portal para outro mundo. É um bocadinho como abrir uma janela e espreitar para dentro da nossa própria alma. Muitas vezes pensamos nos sonhos como filmes sem nexo, uma confusão de imagens e sensações. Mas e se eu vos disser que eles podem ser um reflexo direto do nosso espírito? O Livro dos Espíritos diz que, durante o sono, o nosso espírito liberta-se parcialmente do corpo. É como se a nossa alma tirasse umas pequenas férias do mundo material, e nessa liberdade, ela vai para onde a sua natureza a chama. Pensar que todas as noites, a nossa essência mais pura viaja e vive experiências que espelham quem realmente somos. Esta ideia muda completamente a forma como olhamos para as nossas noites. Já não são apenas horas de descanso, mas sim horas de verdade. Horas em que o nosso espírito se manifesta sem as máscaras do dia. Durante o sono, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas alegrias, as nossas esperanças ganham vida. Eles são pistas, mensagens do nosso eu mais profundo, que nos convidam a refletir
e a conhecer-nos melhor. É uma viagem incrível que fazemos todas as noites. Então, a pergunta: o que é que os nossos sonhos andam a dizer sobre nós? Se o nosso espírito se liberta, para onde é que ele vai? Segundo o livro dos Espíritos, o nosso espírito é atraído para lugares e para a companhia de outros espíritos que partilham das mesmas afinidades, dos mesmos pensamentos e dos mesmos sentimentos que nós. É como se houvesse ímãs invisíveis a puxar-nos para aquilo que mais ocupa a nossa mente e o nosso coração. Por isso, o que vivemos durante o dia tem um impacto gigante no que vamos viver durante a noite. É fascinante, não é? Vamos continuar a descobrir isto com exemplos práticos. Vamos pensar um bocadinho nisto. Já vos aconteceu passarem o dia inteiro a pensar num problema, numa discussão que tiveram, e depois sonharem com isso? É o mais natural do mundo. O livro dos Espíritos explica-nos que as nossas preocupações e as nossas atividades intensas do dia continuam a ecoar na nossa mente quando adormecemos. O nosso espírito, mesmo liberto, fica preso a esses pensamentos. É como se estivéssemos a ouvir a mesma música o dia todo e à noite ela continuasse a tocar na nossa cabeça. Os nossos sonhos tornam-se uma continuação das batalhas e das angústias que enfrentámos enquanto estávamos acordados. Por exemplo, imaginem que tiveram uma discussão muito acesa com alguém de quem gostam. Aquelas palavras duras, aquele sentimento de mágoa, ficam a remoer dentro de nós. Quando vamos dormir, o nosso espírito, que ainda está a vibrar com essa energia negativa, pode muito bem reviver essa discussão. Ou então pode criar cenários ainda piores, ampliando o nosso medo e a nossa ansiedade. Acordamos cansados, como se tivéssemos continuado a discutir a noite inteira. É a prova de como as nossas emoções diurnas pintam as telas dos nossos sonhos com cores muito escuras e pesadas. Mas, felizmente, o contrário também acontece. E isso é maravilhoso. Pensem num dia em que receberam uma notícia fantástica, um novo emprego, uma declaração de amor, um momento de grande alegria com a família. Sentimos-nos a flutuar. Essa energia positiva, essa felicidade, vai connosco para a cama. Durante o sono, o nosso espírito, leve e feliz, é atraído para experiências igualmente luminosas. Podemos sonhar que estamos a voar, a encontrar pessoas queridas que já partiram, ou simplesmente ter sonhos cheios de luz. Acordamos revigorados, com um sorriso na cara. É por isso que é tão importante a forma como vivemos o nosso dia. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções são como sementes que plantamos. E durante a noite, nos nossos sonhos, vamos colher os frutos dessas sementes. Se passamos o dia a cultivar pensamentos de raiva, de inveja, de tristeza, é muito provável que a nossa noite seja povoada por pesadelos e sensações desagradáveis. Mas se, pelo contrário, tentarmos cultivar a paz, a gratidão e o amor, os nossos sonhos têm tudo para ser um refúgio de tranquilidade e de beleza. É uma escolha que fazemos a cada momento. As nossas ações e pensamentos são determinantes. Plantar sementes de paz e de amor muda as nossas noites. Agora vamos tocar num ponto mais delicado, mas muito importante: os nossos hábitos e, por vezes, os nossos vícios. Todos nós temos as nossas manias, os nossos gostos. Uns adoram um bom copo de vinho ao jantar. Outros não dispensam o seu chocolate. Há quem tenha paixões mais intensas. O livro dos Espíritos alerta-nos para algo muito curioso. Durante o sono, quando o nosso espírito se liberta, ele não perde as suas inclinações. Pelo contrário, imaginem uma pessoa que tem um problema com o álcool. Durante o dia, ela luta contra esse desejo, ou então cede a ele. Quando adormece, o seu espírito pode ser atraído para ambientes e companhias espirituais com a mesma afinidade. Nos sonhos, essa pessoa pode ver-se a beber sem controle, em festas intermináveis, sentindo um prazer momentâneo que depois se transforma em angústia. Ao acordar, sente-se esgotada e confusa, e muitas vezes com uma vontade ainda maior de beber, criando um ciclo vicioso. O mesmo se aplica a uma vida desregrada. Viver para prazeres imediatos, viver só para festas, viver em busca incessante de sensações fortes, sem se preocupar com os outros ou com o próprio bem-estar a longo prazo. O espírito habitua-se a essa vibração. Durante o sonho, a alma procura mais do mesmo. Os sonhos podem ser uma continuação dessa busca frenética por prazer em cenários bizarros e caóticos. Em cenários bizarros e caóticos,
a pessoa acorda sem descanso, como se tivesse ido a uma noitada espiritual. Isto mostra-nos como os nossos hábitos moldam a vida acordada e a vida durante o sono. Não se trata de julgar ninguém, minha gente. Todos temos as nossas lutas e fraquezas. Mas é um convite à reflexão. Será que os nossos hábitos diários contribuem para a nossa paz de espírito ou para a nossa agitação? O que levamos connosco para a cama todas as noites? São pensamentos de calma e equilíbrio? Ou são desejos e ansiedades que não nos deixam descansar? O sono funciona como um espelho que amplifica as nossas escolhas. Vamos ver agora exemplos práticos que mostram como os nossos hábitos de dia saltam para os sonhos. Para que tudo isto fique ainda mais claro, vamos a exemplos simples do nosso dia-a-dia. Pensemos na Maria. A Maria é enfermeira. Passou o dia num turno muito difícil no hospital. Viu sofrimento, lidou com situações de vida ou de morte e sentiu-se impotente em alguns momentos. Chega a casa exausta fisicamente e emocionalmente. Durante a noite, a Maria pode sonhar que está de volta ao hospital, a tentar salvar alguém e a não conseguir, ou a reviver as cenas mais marcantes do dia. O seu espírito continua de serviço a processar toda aquela carga emocional. Agora, olhemos para o João. O João adora videojogos, especialmente jogos de guerra e ação. Passa horas a fio a jogar depois do trabalho, completamente imerso naquele universo de conflito e adrenalina. Quando vai dormir, o seu espírito, habituado à vibração de luta e competição, pode transportá-lo para cenários de batalha nos sonhos. Ele pode sonhar que é um soldado a fugir de inimigos ou a lutar pela sua vida. Acorda tenso, com os músculos contraídos. O seu hobby e a sua paixão transborda para o seu descanso. Vejamos a Sofia. Decidiu mudar de vida. Começou a meditar todas as noites antes de dormir. Ouve música calma, acende uma vela, passa minutos a agradecer e a enviar pensamentos de paz. Ao adormecer, o seu espírito está sereno e em paz. Os sonhos refletem esse estado. Ela sonha com paisagens bonitas, com jardins cheios de flores, ou tem uma noite de sono profundo e sem sonhos, acordando renovada. A enfermeira, o jogador e a meditadora levam para o sono aquilo que mais cultivaram durante o dia. Os sonhos deles são um reflexo direto do estado do seu espírito. Não são acontecimentos ao acaso, mas sim uma consequência natural das suas vibrações. Isto dá-nos um poder incrível. O poder de influenciar a qualidade das nossas noites, mudando a qualidade dos nossos dias. Pequenos gestos fazem toda a diferença. É uma responsabilidade, mas também uma bênção. Cuidar do nosso espírito garante noites de sono melhor. Então, a grande conclusão a que chegamos é esta. Se queremos ter noites mais tranquilas e sonhos mais felizes, precisamos de cuidar do nosso espírito. É simples assim. Não podemos esperar ter um sono reparador se passamos o dia a alimentar raiva, ansiedade e vícios. O corpo e o espírito estão ligados. Cuidar de um é cuidar do outro. É como querer ter um jardim bonito sem nunca arrancar as ervas daninhas ou regar as flores. Não funciona, pois não? Com a nossa alma é exatamente a mesma coisa. Precisamos de a tratar com carinho, de a nutrir com coisas boas. Não são precisas grandes revoluções. Pequenos gestos fazem toda a diferença. Tentar ser mais paciente no trânsito, oferecer um sorriso a um colega, ligar a um amigo de quem temos saudades. Tentar focar-nos nas soluções, em vez de nos afundarmos nos problemas. Ler um bom livro, ouvir uma música que nos acalma, dar um passeio na natureza, meditar alguns minutos antes de dormir. Tudo isto são formas de elevar a nossa vibração, de limpar a nossa energia e de preparar o nosso espírito para uma noite de verdadeiro descanso. Uma dica que o Livro dos Espíritos nos dá é fazer uma pequena reflexão antes de dormir. Perguntar a nós mesmos: como foi o meu dia? Magoei alguém? Fiz o bem que podia ter feito? O que posso fazer para ser uma pessoa melhor amanhã? Este pequeno balanço ajuda-nos a fechar o dia de forma consciente, a libertar-nos de culpas e a programar o nosso espírito para o bem. É como fazer uma limpeza à casa da nossa alma antes de irmos descansar. Garante-nos uma noite muito mais serena e, quem sabe, sonhos inspiradores. Portanto, minha gente, os nossos sonhos são muito mais do que parece. São um espelho que nos mostra quem somos e como estamos a viver.
Eles convidam-nos a olhar para dentro e a tomar as rédeas da nossa vida espiritual. Cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas ações durante o dia é o melhor remédio para termos noites de sono tranquilas. Que possamos todos, a partir de hoje, plantar sementes de paz e de amor durante o dia, para podermos escolher sonhos lindos durante a noite. Uma boa noite e, claro, bons sonhos para todos. Olá, minha gente. Acho que isto já é... Olá, minha gente. Então, para finalizar, pronto, como o estudo foi meu, apresento um poema meu. Este poema foi escrito em 2016, salvo erro, saiu numa antologia, já nem sei, acho que foi da Chiado. Quando foi selecionado, acredito que as pessoas não soubessem a minha essência e que estudo a doutrina e que isto que é, no fundo, uma forma de estar e a minha forma de ser e que está nela, claro, a essência do espiritismo, porque senão as pessoas fugiam 7 pés e não era selecionado, não é? Porque tudo o que nós não conhecemos assusta. Nós, para que não se assustemos com as coisas, temos de estudar, temos de nos situar nelas. E pronto. E é mesmo assim, o homem é aquilo que conhece. Quando não conhecemos, não podemos falar, não devíamos falar nada, mas muitas vezes falamos mal. E isto serve também para os espíritas, serve para todos. No planeta dos sonhos. O meu quarto é uma tela. Pinto nela sonhos de várias cores. Ouço, falo, sinto-lhes odores. Bolas e raios de luz coloridos, sonhos maravilhosos, pouco sofridos, onde não partilho dor, mas amor em tecidos coloridos. Suave azul, violeta, fino amarelo, num branco puro, num vermelho tão belo. Num mundo de gente que atravessa a minha mente, velhos, jovens, adultos, crianças, homens e mulheres trazem esperanças. A mensagem de alegria. Nasce de novo o sol, rompe um novo dia. Na minha mente memórias ficam, sonhos partilhados, não foram vendidos nem roubados, partilha de energia e amor do meu planeta interior, o planeta dos sonhos. Usei também, depois, ao rever agora a palestra aqui, porque nós quando vemos as coisas com um olhar de fora, vemos coisas que faltam. Usei também o Evangelho, mas não pus aqui. Pronto, e foi isto. Faltam 5 minutos. Acho que mais ou menos cumpri o tempo. Ficam 5 minutos para as perguntas que queiram colocar. Não pergunto que eu saiba, não garanto que eu saiba as respostas, está bem? Mas perguntem. Eu não tenho uma pergunta, é uma colocação de uma frase que você falou a respeito da parte mais difícil para a gente, é esse negócio de não se deixar envolver por milindre, pelo que vem de fora, que a gente deve se... É muito difícil. É a parte mais difícil. Ontem aconteceu uma coisa e eu fiquei o resto do dia. E ao mesmo tempo que eu pensava, mas eu não posso ficar assim. Tenho que mudar. Aí lá vinha aquela coisa ruim assim dentro de mim. E você sente que é uma coisa ruim, que aquilo... A pessoa está lá vivendo a vida dela, nem lembra mais o que fez. E você tá. A maior parte das pessoas não pensam mesmo, porque também não tiveram essa intenção. Então. E há pessoas doentes. Há pessoas, por exemplo, as traições. Vamos ver, no casamento. Quem nunca teve? Pronto, quem nunca teve, ainda bem. Eu tive muitas. Traições a vários níveis. Pronto, traições a vários níveis. Uma pessoa sofre uma traição e pensa sempre, como é que ele me fez isto? A pessoa às vezes é doente. E nós não vemos porque estamos só a ver-nos a nós. A nós. E a sentir o que... aquela pessoa é doente que vai à vida dela. E a gente não se... Há tanta gente no mundo. Pois. Há tanta gente no mundo. Temos que ficar ali. Eu já vou no terceiro casamento. Ainda esta quinta-feira nós estávamos a falar no estudo, não foi, Cristina? Não é o outro que nos melindra. Nós é que nos merecemos melindrar com uma atitude
ou uma palavra de um outro alguém. Ou seja, cada um oferece o que tem para oferecer. Às vezes com intenção, outras vezes sem intenção. E as más escolhas também são nossas. Agora, nós E as boas? nos permitimos ou não sentir ofendidos ou melindrados com o que vem fora de nós. Homem, conhece a ti mesmo. Então, mas é muito... Claro que é, claro que é. É do mais difícil que pode haver. É o nosso ego, né? E tu podes querer uma coisa, Finha. Quando tu pensas assim, estou preparada. Então vai lá e prova. Aconteceu isso há pouco tempo. Eu pensei, nossa, mas a gente estuda tanto, lê tanto, aprende tanto. Não, essa parte eu acho que eu consigo, velho. E escorrega na casca da banana. Nós somos alunos da escola da vida, não é? Teoria, nós estudamos, graças a Deus. Teoria é muito fácil. O espírita estuda muito, graças a Deus, mas no fim de estudar nós temos que ir a teste. Agora olha quem não estuda. Agora imagina quem não estuda. É mais difícil. Anda às voltas e às voltas É mais e às voltas. difícil. Sem estudo é mais Mas difícil. eu achei muito engraçado. Eu vou ouvir esta senhora que nunca ouvi, nem sei quem é. Mas olha, o problema não é seu, é meu. Que eu tive meses sem aqui vir. Eu também, mais do que devia. Eu achei interessante o que foi falado, no caso de uma pessoa que bebe, por exemplo, né? Que à noite o corpo vai descansar e o espírito vai para as suas festas, né? E eu, por exemplo, tinha a impressão de que o espírito talvez fosse buscar coisas melhores. Não. E num caso desse, por exemplo... Nem todas as pessoas que bebem são más pessoas, está bem? Sim, mas, por exemplo, nesse caso, né? A pessoa tem esse vício do álcool e o espírito foi para a noitada, né, para as festas. O que muda? O que vai fazer esse quadro mudar? É a pessoa em si ter a consciência do seu erro e não é esse o termo mais... Como é que esse espírito vai se comportar de uma forma melhor? A partir do momento que ela, como ser humano... Cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso. Em primeiro lugar, nem todas as pessoas que bebem ou que têm vícios são más pessoas. Sim. A maior parte é porque não consegue lidar, e eu tenho muita experiência com isso, a maior parte é porque não consegue lidar consigo mesma. E então arranja refúgios onde fica alienada, onde fique presa e onde não veja nem o tempo passar, nem pronto, fica o tal entorpecimento, fica ali que não... Normalmente até são pessoas muito boas, porque este mundo não é fácil, andamos todos aqui muito misturados. Durante o sono, pois conforme for o caráter da pessoa. Mas por sintonia vibratória é difícil. É. Fica-se mais denso. É difícil, mas não é impossível. Quem é que gosta de ser mandado? Ninguém. Se nós estivermos entorpecidos, como é que estamos nós ao controle? Não estamos. Estamos a ceder o controle de nós próprios. É difícil, mas é difícil de qualquer maneira. Porque uma pessoa que anda assim na vida é difícil porque nunca vai ser uma pessoa adaptada. Uma alcoólatra é um doente. Claro. Se perceber. Claro. Assim como qualquer pessoa viciada em qualquer adição. Sim. E nós perdoamos tudo a um diabético, a uma pessoa que fica sem uma perna, e estas pessoas são os desgraçados, são os incompreendidos, não é? A vida não os vê como doentes. São doentes, sim. Isso é certo. A bebida, a pessoa acha que não vive sem aquilo, depois que já está ali tanto tempo ali. É muito difícil, pois quanto mais Eu tempo... bebia todo dia. Eu parei com 2 anos de beber. Quis parar e parei, mas eu bebia todo dia. Eu agora costumo dizer, agora não bebo álcool praticamente, e eu costumo dizer que já bebi para a vida toda. Não é? Já lá vai, agora chega uma água, basta ajeitar e a coisa funciona. Não é bem assim. Nunca vivi também o álcool como vício, embora tenha tido pessoas muito próximas da família que tenham vivido o álcool como vício e que tenham degradado o seu corpo e o seu espírito por causa disso. Até porque o álcool, nós não estamos aqui a falar, o álcool tem açúcar. O álcool tem açúcar. E um dos maiores vícios é o açúcar. Um dos maiores vícios da humanidade é o açúcar. E eu falo por mim, sou extremamente gulosa
e pronto. E é realmente, eu não como carne desde 2011, mas como um bolo quase sempre. Agora peço ajuda para não comer todo, mas quando digo um bolo, uma fatia, não é um bolo inteiro. Mas é difícil, porque o açúcar fica entranhado em nós. E quando nós vemos pais, mães, a darem logo aos pequeninos, coisas doces pequeninos mesmo, 2 anos, 1 ano, chocolates, doces, não sabem mal o que estão a fazer, a criar esse paladar numa criança, que depois, mais tarde, pode vir a gerar vícios de outras formas, inclusive o álcool. Porque o álcool tem açúcar, muito açúcar. E uma dependência. A dependência do açúcar é uma fatalidade. Voltando aqui ainda à questão dos sonhos, quando estavas ali no início da exposição, estava-me a lembrar daquela questão do Fernando Pessoa com os seus heterónimos, que ele era acordado dos seus sonhos, e ele na carta à tia Anica, com a questão da mediunidade, ele dizia estes seres que não me deixam dormir, portanto ele queria descansar, e os sonhos, que eram os heterónimos, que eram os outros espíritos com quem ele se cruzava, com diferentes personalidades, não o deixavam dormir e ele levantava-se para escrever. Portanto, quando ele adormecia, ele ia beber àquela fonte de aprendizagem com aqueles seres que já não tinham corpo, e depois ele escrevia aquelas... Não nos esqueçamos também que isto é no início anos 20, pá, há 100 anos. Havia uma bebida muito na moda, em vogue, que era o absinto. Pronto. E o Fernando Pessoa, portanto, era um estímulo para quem tem mediunidade. E se ela não for trabalhada, e se juntar álcool. Eu às vezes bebo, e não me importo de falar porque estou a falar de mim, eu às vezes bebo um copo ou 2 de sangria, porque é uma coisa que eu gosto. E não é um absinto, nem é uma bebida branca, é uma coisa... E a minha parte elétrica parece aqueles fusíveis quando não há luz. Fico logo assim. Portanto, eu nem imagino com uma bebida branca dessas. Portanto, ele tinha... O Fernando fez um estudo sobre o Fernando Pessoa, tinha quê? 70 e tal heterónimos. 108. Dos quais só conhecemos, só falamos daqueles. Depois falamos. E nunca falamos de ninguém, não é? Será que há uma? Eu qualquer dia apresento-se para Olha, está bem fazer. visto. Ok, exatamente, pois foi. Porque realmente Sim. alguém que tenha mediunidade, experimente lá beber todos os dias, vodka ou isto ou aquilo, a ver se isso não aparece aí uma carrada. Se calhar até se escreve mais e até nem sabe o que se diz e não se compreende, porque tudo tem que sair de nós. Mário de Sá Carneiro era outra personalidade da escrita e também era um alcoólatra e tinha visões e informações que eram completamente... Não estamos a dizer que ele não era um gênio e que ele só por si, a pessoa dele, não era fabulosa. E suicidou-se, creio que não desses. Sim. Ou pela compreensão do vício que teve. Eu, portanto, referir que mediunidade e álcool não tem nada a ver, só estamos a falar de pessoas que tinham as duas coisas. Exato. Por ser mediunidade não tem nada a ver com álcool. Até porque não se deve, porque avaria os fusíveis. Ainda é pior, se nós já estamos a estabelecer contactos. Se uma coisinha leve, imagina, eu nem quero imaginar, eu nunca provei nada dessas bebidas, graças a Deus, porque eu sempre disse, não, eu sou neta de 2 bêbados, não posso gostar. Quem é que prepara o sono? Lá em casa, daqui quem é que prepara o sono? Eu nem ponho o dedo no ar, porque eu às vezes, por isso não ponho o dedo no ar. Exatamente. Não ponho, que quando vou dormir já vou preparada. Já. Às vezes é só encostar tudo. Quem dera. Inveja. Por isso. Às vezes é só encostar. Como dizia o meu pai na brincadeira, escolhe-se à palha, fica louco. No marido é que é assim, até faz aflição. E a Renata Vanessa também. Senão ainda dormia mais. Quando nós começarmos a preparar o sono, teremos eventualmente uma melhor qualidade, porque aí já entramos em modo de proteção, em modo de boa sintonia vibratória, em modo de cuidado. Agora, realmente a maioria de nós, e na nossa maioria que estamos somos espíritas, temos esta informação toda e ainda não fazemos uma coisa tão básica.
Ou se calhar alguns de nós preparem e não sabem. Estou a falar de forma consciente. Pois, de forma consciente. Para se ficar aqui o convite, o desafio, o alerta. E como é que se pode preparar o sono? Uma boa resposta para todos. Através de leituras que nos façam, que nos tornem melhor pessoas, não é? Não é através de thrillers, nem histórias de suspense, não é? Através de coisas que nos tornem melhores, através de uma música calma. Mas a reflexão também faz alguma coisa. Isso então, pois, a reflexão faz. Há pessoas com alto poder de unidade que se refletirem muito estão sempre a dormir. Eu, para mim, o meu grande desafio é sair desse espaço. É estar ação, e para quem estiver a ver e que teve a ver ao início, a ação estava a fazer a prece e eu volta e meia tinha que abrir os olhos. Porque eu não estava aqui para ver nada, estava aqui para estar aqui sossegadinha a transmitir um estudo. Pois se eu sentia o meu corpo a dançar e não havia aqui música, tinha que abrir os olhos. Não era para vos ver, nem para vos avaliar. Era para que a minha alma e o meu espírito me fizessem, também não quisessem... Porque este ambiente é maravilhoso. Quando nos dá o sono, quando nós queremos respirar fundo, quando queremos estar bem, este ambiente é maravilhoso e propício para que nós, principalmente quando temos a primeira vez, para que nós saiamos de nós e vamos dar uma volta. Não tem mal nenhum. Só que o que é que perdemos? Não ouvimos. Força? Então eu sou igual. Pois, és capaz. Eu tenho aqui montes de tempo, mas em todo lado. Pronto. Mas olha, o enraizamento é uma coisa muito difícil para quem tem uma mediunidade muito latente. Eu demorei anos. Eu era muito mais feliz. Quando chegava à noite eu estava sempre deserta. Que chegasse à noite para ir dormir. Porque aí eu era feliz. Eu era feliz e ia ter com os meus. Exato. Aqui eu era uma inadaptada. Falta de confiança no mundo. Falta de segurança. Os outros eram vistos como pessoas que invadiam o meu espaço e a minha privacidade. Portanto, é muito difícil para quem tem uma mediunidade que ainda não educou, que ainda não tem. É muito difícil. Por isso é que em 2012, quando vocês abriram, eu estava na Suíça, recebi o e-mail e vou assim, ora bolas, então agora que eu tenho um sítio para estudar, eu não estou em Portugal. Isto não pode ser. Então eu fugi quando eu lá queria estar. Quando eu senti onde a minha alma ia pousar. Como dizia o Bezerra de Menezes, a minha alma agora tem um pouso onde quer estar, com mais borboletas. E eu levantei voo e fui-me embora. Pronto. E foi um dos sítios onde a minha espiritualidade quase não existia. Porque o trabalho era muito físico, era muito doloroso, as pessoas eram violadoras de privacidade, na sua maioria, não todas, mas eram. E havia um materialismo enorme. E uma pessoa que é espiritual, num sítio onde o materialismo impera, sente-se um peixe fora d'água, está sempre a sufocar. Porque não é o ambiente dela. Está num ambiente materialista enquanto quer é estar em paz consigo, com o seu sossego, com a sua alma. E é muito difícil. É muito difícil porque não está enraizada. O chakra de raiz não funciona. Andamos sempre... Sei, lá não tinhas acesso a casas espíritas, por isso é que nós estamos sempre a dizer venham às casas espíritas. Mas é assim, a parte espiritual trata de nós, desde que nós nascemos até nós vamos embora com aquilo que nós precisamos. Uhum. Eu não tinha acesso a casas espíritas, mas vieram ter à mão muitos livros espíritas. Foi lá que eu li as Memórias no Suicida, que nunca mais acabava, mas eu estava deserta para sair do trabalho para ir retomar a minha leitura, portanto... muitos livros que eu nem conhecia em Portugal e foi lá que os conheci. Portanto, nós andarmos atentos, as coisas vêm, temos de andar atentos e não ter medo. O que disseste há bocado, as pessoas que são um pouco materialistas ou nada, sentem-se como um peixe fora d'água em certos ambientes. Pois. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque é que eu não sou materialista. Não é por ser espírita, é por ter espiritismo. Eu já não sou hipócrita a dizer, não sou materialista. E então, há muitos ambientes, e eu agora, obrigada Natécia,
Porque eu digo assim, mas o que é isto, meu Deus? O que é isto, esta gente? O que é que se passa? Mas ainda estão neste registro. Então, E eu digo e assim, vem mais a nascer assim. pois, só que agora realmente vi que o registro delas está muito certo ao delas. Claro. Eu é que nem agora, nem nunca consegui adaptar-me e por isso eu sou... Ainda bem, já lá por lá passou. Claro que sim. Por isso eu isolo-me tanto. Entra em aspas, no bom sentido. Só respondo assim, mas mesmo sério, é possível. É possível. Mas eu pergunto mesmo, às vezes, a alguém que está comigo e que acabamos por ver certas situações e eu digo assim, meu Deus, isto já, as pessoas já deviam pensar um bocadinho mais, não sei. Mas ainda não tiveram essa oportunidade. Não, lá chegar, com certeza. Aliás, só dão aquilo que têm. Cada um só dá o que tem. O que tem, e também já aprendi essa parte, quando me sentia muito magoada porque me deixei magoar com certas e determinadas atitudes, até alguém me fazer soar o pedido que eu não posso exigir daquela pessoa aquilo que ela ainda não chegou. Mas não podemos exigir nada de ninguém. Nada às vezes de tentamos. Nada Por amor, tentamos. Mas nem ficar magoada, nem ficar nada, pronto. Não deu, paciência. Não posso dar nem com os filhos, nem com os pais. Não. Os filhos, então. Isso é a parte difícil. São os nossos maiores professores. Ok, minha fofa. Então, olha, nós depois vamos deixar para a parte do convívio aqui a oportunidade de podermos estar um bocadinho mais contigo. Vamos despedir de todos lá em casa, mas vamos pedir se faz a prece de encerramento. Pode ser na terça. Obrigada. Então, a todos que tenham vontade e gosto e segurança, podem encerrar os olhos. Os que não têm, podem ficar com eles abertos. E vamos agradecer o momento que pudemos ter de estudo, de divulgação, de ouvir, porque se nós tivéssemos ouvidos, não ouvíamos, a capacidade de conseguir entender, se o nosso cérebro não trabalhasse bem e a nossa alma não quisesse, não havia entendimento, a nossa inteligência, a nossa capacidade de filtrar, tudo o que se diz é necessário ser filtrado, de ser pensado, de ser refletido, porque somos todos humanos, somos todos imperfeitos, embora perfeitíveis, e à busca da perfeição. Andamos todos misturados e que essa mistura consiga ser o mais saudável possível para cada um de nós. E agora, uma coisa que todos gostamos muito, vamos pedir. Sempre nos disseram para pedirmos, às vezes não sabemos é pedir. E então, como a minha avó me ensinou, vamos pedir que Deus não nos dê aquilo que nós necessitamos, mas aquilo que somos capazes de aguentar. Que Deus nos dê o que somos capazes de aguentar. E aos bocadinhos, como uma prestação em bocadinhos suaves, em meses suaves, em que nos é retirado do ordenado algo que não faça falta ao nosso sustento, pedimos então em doses homeopáticas que Deus nos ajude à nossa evolução. Não com grandes catástrofes, mas suavemente, com alertas, com pistas, durante o sonho, durante o sono, com alguns espíritos melhores que nós, com alguns conselhos, como algumas palavras que nos surgem na mente e nós não sabemos de onde vêm, mas que sejam bons conselhos, que nos ajudem nesta semana que vem para entendimento, consolo, afeto e que nós sejamos portadores de boa energia. Às vezes, quando somos um bocadinho luz e há muito escuro, brilhamos muito.
E isso incomoda. Portanto, que sejamos pirilampos, para que também não incomode muito quem quer estar no escuro. Não temos essa obrigação. A nossa obrigação não é incomodar quem não quer ser incomodado, é trazer luz a quem quer ver. E que possamos ser um bocadinho pirilampo para quem quer ver, para quem quer abrir o olho e caminhar na luz e na direção daquilo que Jesus nos veio ensinar, que já foi há tanto tempo, como Aristóteles antes dele e outros pensadores há tanto tempo, e a nossa ignorância apagou. Pois que sejamos todos um bocadinho menos ignorantes no dia a dia e que saibamos lidar com a nossa ignorância e com a ignorância alheia. E por último, que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja, sobretudo nós próprios. E depois do mal que o outro nos possa trazer. Que haja em nós bolhas de luz grandes que nos possa proteger a nossa identidade, a nossa verdade, o nosso querer ser, querer fazer, para que não andemos num mundo com insegurança e com medo. Que saibamos onde pisamos e que nos saibamos desviar das tais cascas de banana para não escorregarmos. Que Deus proteja os nossos filhos, pelos quais somos responsáveis de ter posto no mundo, que traga luz aos nossos lares, que nos saiba silenciar sempre que necessário, sempre que a nossa palavra for agressora, nos saiba silenciar. Se for preciso, não ouvimos, mas que o silêncio seja a nossa arma, muitas vezes, durante a nossa vida e durante a próxima semana, para que possamos pedir devagarinho, passo a passo. Que Deus nos ajude a todos e uma boa semana. Obrigada. Então, vamos despedir lá aqui. Tudo de bom para a semana a mais, é sempre diferente. Tudo de bom. E já sabem, não se esqueçam de ir às casas espíritas, vale a pena. E é sempre diferente a cada semana.